Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês, nesse que certamente será um lindo dia na cidade santa de Jerusalém. Amanhã está apenas começando, ainda é muito cedo. Vocês sabem que nós, judeus ortodoxos, levantamos muito cedo para fazer as nossas orações iniciais. Eu fiz isso, fui até o Shuk, principal mercado popular aqui de Jerusalém, comprei raiz forte, salsinha, alface, tudo que eu ainda vou necessitar para a celebração de Pessa, né? No Seder de Pessa, amanhã à noite lá em casa. E me dirigi aqui a Radavídica, que é um dos lugares da cidade que também registra parte do heroísmo da história do povo judeu. Na verdade, não há lugar nesse país, eu não me refiro evidentemente apenas a Jerusalém, não há lugar que não registra a história de bravura e heroísmo do povo judeu, né? Na luta pela nossa sobrevivência e pela afirmação da soberania judaica sobre a terra de Israel. Essa direção que eu estou apontando é a direção que vai me levar depois a Geula, e a partir de Geula a Meia Sharim, os dois bairros ortodoxos mais conhecidos aqui de Jerusalém. E eu, na minha última mensagem dirigida a vocês, procurei enfatizar a importância de, durante o relato da Haggadah de Pessa, que nós vamos fazer amanhã à noite nas nossas casas, que nós tivéssemos oportunidade também, né, de ensinar aos nossos filhos um pouco da história moderna de Israel, para que nós pudéssemos fazer com que eles compreendessem o seu lugar nessa narrativa histórica, não apenas revivendo, né, os acontecimentos do êxodo do Egito, da saída do nosso povo da escravidão, mas que eles pudessem entender também esse momento que nós atravessamos. E no dia de hoje, e eu quero fazer isso agora bem cedo, porque eu preciso do resto do dia para me preparar para Pessa, naturalmente, eu quero falar, influenciado pelas lições do Rabino Menahem Lerfeld, falar um pouco sobre o próprio significado da leitura da Haggadah. Afinal de contas, nós temos recontado essa história há mais de 3.300 anos. Mas é preciso entender que a história de Pessa não é apenas um relato dos acontecimentos históricos, assim como eu sempre digo que o estudo das Parashiot da Torá não é apenas um relato dos acontecimentos históricos narrados pela Torá naquele tempo, né, da história do nosso povo e também, naturalmente, do primeiro livro da Torá de Shacharit, da criação do homem. É, sobretudo, um convite para uma memória compartilhada. E é por isso que a Torá nos diz que, durante a celebração do Pessa, nós devemos nos sentir como se estivéssemos saindo agora mesmo do Egito. Portanto, esse ato de contar histórias que foram vividas pelo nosso povo tem o poder de transformar os ouvintes, as futuras gerações, sobretudo, em participantes, integrando-as na narrativa contínua do povo judeu, do nosso povo. Não se trata de uma atitude passiva de quem se senta numa cadeira, ouve uma história, se reclina, come um pouco de matzá, toma um pouco de vinho, não. As futuras gerações devem compreender o seu lugar nesse drama que nós atravessamos ao longo de mais de 100 gerações. Mas é preciso ressaltar o fato de que a história judaica está apenas no seu início. Embora o mundo vá atravessar grandes transformações, a Kadosh Baruch Hu nos prometeu 1000 gerações. Portanto, nós estamos apenas no início da história do nosso povo. Ainda assim, tudo nos liga aos nossos antepassados e, evidentemente, também aos nossos descendentes. E é para eles, sobretudo, que nós, né, rememoramos, relembramos, revivemos, recontamos a história da saída do Êxodo, porque mais do que a nossa história, nós estamos diante da nossa memória. E essa memória
ela precisa ser pessoal, ela precisa ser participativa. Por quê, Átila? Porque não se trata da história, mas da nossa história, da nossa vivência como povo. A narrativa judaica não lembra, nem aqui em Pêssego, em nenhuma de suas celebrações, não lembra apenas o passado. Nós o revivemos e os experimentamos e vamos experimentar também nas futuras gerações. Eu sempre faço questão de salientar o fato de que o calendário judaico marca não só, a ocorrência desses fatos históricos, mas abre espiritualmente, a oportunidade de nós revivermos esse momento da história humana de um ponto de vista espiritual. E nós podemos dizer, de certa forma, que é exatamente isso que estamos revivendo agora mesmo. Vejam como os fatos atuais nos remetem a essa memória, a memória da perseguição antissemítica, a memória do ódio contra o povo judeu. Portanto, recontar a Agadá de Pêssego cumpre muito mais do que a tarefa de contar a história do povo judeu. Quando nós relemos a Agadá, nós criamos um vínculo que transcende o tempo. Eu acho que talvez seja o fato mais evidente, que torne o nosso povo um povo imortal. A nossa capacidade, mesmo quando destruíram o primeiro templo, mesmo quando destruíram o segundo templo, mesmo quando nos submeteram ao exílio no Egito, na Babilônia, na Pérsia, e esse exílio de 2000 anos que nós vivemos agora, nós transcendemos com a leitura da Agadá o tempo, ganhando sentido de imortalidade, até porque mais de 3.300 anos se passaram desde os acontecimentos que tiveram lugar da saída do povo judeu do Egito. E nós estamos aqui, eu estou aqui, em Radavídica, numa praça. Um judeu varrendo a rua, o outro rapaz passeando com seu cachorro, pessoas saindo para fazer suas últimas compras. A vida segue o seu caminho, a sua normalidade, e nós estamos aqui, não só em Israel, mas em todas as partes do mundo, revivendo esta narrativa compartilhada por cada alma judia, em cada rincão desse planeta. Rabino Nachman, que era o mestre das histórias, dentre tantos mestres de histórias que nós temos entre os sábios do povo judeu, nos ensinou que enquanto o mundo conta histórias para fazer as pessoas dormirem, nós o fazemos para que as pessoas acordem. E aí você vai me perguntar, mas acordem do quê? Acordem dessa sua vida sem sentido, dessa sua vida sem propósito. De modo que as nossas histórias têm o objetivo de despertar as pessoas para um sentimento de compromisso. De compromisso com quem? Com a Kadosh Baruch Hu, por meio de experiências compartilhadas. E se você não é judeu e não compartilhou, evidentemente, essas experiências, estabeleça esse vínculo com essa história, Se associe ao povo judeu, não tentando se parecer com o judeu ou fazer coisas que os judeus fazem, mas entendendo, assim como nós estamos tentando agora, na narrativa da Agadá de Pêssego, encontrar ou reafirmar o nosso lugar no mundo, o seu lugar no mundo. Hashem oferece a qualquer pessoa que queira se ligar a ele um papel precioso na sua narrativa, a narrativa de Deus, na construção do mundo. De modo que o relato de Pêssego é nossa memória. Mas não é uma memória estática, é uma memória que evolui nos informando, sobretudo, nosso lugar no mundo, meus amigos. Essa é a importância dessa celebração, essa é a importância de recontar a história do Êxodo. Quero desejar a vocês, como a minha última mensagem antes do início
de Pêssah, para todos os judeus que me ouvem aqui em Israel, em todas as partes do mundo, uma celebração de Pêssah kasher, com grande alegria, né? Em família, porque é no lar que se constrói o judaísmo, mas sobretudo com muita alegria. O Yetzirah vai nos testar, a má inclinação costuma nos testar justamente nesses momentos de celebração. Sejamos fortes, sejamos resilientes, como é característica do povo judeu, e atravessemos esse momento tão especial do nosso povo, da nossa história, nos aproximando um pouco mais do momento, né, de redenção do nosso povo, desse momento de revelação do Mashiach na terra de Israel. Meus amigos, Hak Pesach Kasher Vesameach.